Em uma confeitaria, o personagem Castelo narra ao seu amigo as suas malandragens para sobreviver. Ele finge saber javanês e começa a ensinar a língua. Devido ao sucesso da mentira, o personagem conquista a imagem de um sábio perante a sociedade. Este é o enredo do conto O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto, tema do programa de hoje. Começa agora o Direito e Literatura, fique com a gente. Olá! No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre o conto O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. O conto foi publicado pela primeira vez em 1911 na Gazeta da Tarde. A história narra a esperteza do personagem Castelo, que se passa por um professor de javanês. Ele ganha destaque com a mentira e conta com a sorte para não ser desmascarado. Entre os temas que vamos abordar estão a falsa sabedoria, o poder dos títulos, a artificialidade da sociedade e de alguns intelectuais. Bem, para essa conversa recebemos no estúdio Fausto Santos de Moraes, doutor em Direito e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da IMED, e Alfredo Coleton, que é pós-doutor em Filosofia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos. Que não é pouca coisa. Eu começo com o Fausto. Um resuminho desse conto, é curto, mas já foi tão estudado, né, pela literatura brasileira. Talvez a própria dificuldade do conto é nós conseguirmos identificar qual que é essa língua javanesa. E todo o enredo ele acaba tramando em volta dessa discussão do que é o javanês, qual é que é o conhecimento desse javanês e da onde que surge esse javanês. Então, para esclarecer o pessoal, a língua javanês se fala em Java, que é uma daquelas pequenas ilhas na Indonésia. E o conto, ele é um conto curto, mas ele traz uma história interessante. O Castelo, ele está numa padaria conversando com o Castro, amigo dele, tomando um chopp. Ele diz para ele, Castro, veja o seguinte, esses tempos eu fui professor de javanês. Como professor de javanês? Eu sei javanês, mas me conta essa história. E o Castelo vai mostrar que, um tempo atrás, ele estava consultando o jornal e viu que eles estavam precisando de um tradutor de cartas, para traduzir cartas em javanês. E ele pensou, eu estou precisando de um dinheiro, eu vou investir nesse javanês. Foi até a biblioteca municipal, pegou o dicionário de javanês e começou a fazer uma comparação do alfabeto do javanês. E depois ensaiou algumas falas, e a partir dessas falas já se achou apto a experimentar essa tradução das cartas em javanês. E se empregou. E esse conto do Lima Barreto, ele trabalha com muitas metáforas. Talvez tenha sido um dos primeiros contos brasileiros que vai discutir esse papel, essa importância da linguagem na constituição do sentido. Porque, na medida da história, o Castelo mostra que a constituição desse sentido do javanês é que vai determinar todo o destino da vida dele. O Alfredo, o nosso Castelo, que ao estudar e saber javanês, ele corre o mundo. Fica famoso, obtém favores sociais, recebido na sociedade. Castelo, né? Castelo. O nome dele já ajuda, né? Porque Já castelos, a gente tem a imagem de castelos de areia, né? Claro. Que não resistem muito. Mas ele resistiu bastante à mentira. A crítica do Lima Barreto é não só a essa tradição dos bacharéis, né, de ter uma impostura, né, tão o povo chama de se achar, né, Se achar, se acha, né? E a gurizada fala nesses termos, mas toca o tema da verdade e da falsidade, né, em tempos em que a verdade não existe e é relativa ao quê, né? Então há um sujeito que vive
né, numa verdade relativa à construção que ele mesmo faz. Isto é, desse idioma. É uma crítica ao relativismo, uma crítica a um voluntarismo linguístico e na atribuição de sentidos. Isto é, eu posso provar qualquer coisa, inclusive que sei algo que eu não sei. Exatamente. E é muito difícil de provar o contrário. Isto. Essa análise me parece crucial, né, na crítica do Lima Barreto. Isto é, ele constrói algo que cobre a realidade com uma capa de sentido, sendo difícil de provar o contrário. Quer dizer, uma espécie assim de transformar tudo na retórica. Exatamente. E nós temos, no nosso discurso formal, uma relativização muito grande sobre o que seja verdade e o que seja falsidade. Mas o ser humano tem um senso de verdade e falsidade, sem o qual viver fica muito difícil. Claro, claro. Viver fica muito difícil. E o Fausto, nós temos uma tentação pelo voluntarismo ou pelo relativismo, né? Nós somos tentados. No cotidiano as pessoas dizem, cada um tem a sua verdade, essa é a minha opinião, você tem que respeitá-la. Ao que eu respondo, depende, né? Depende do que você está falando, né? Se fala muito que essa tua opinião é uma opinião relativa, ou esse conhecimento é um conhecimento relativo, ou essa verdade é uma verdade relativa. Eu acredito que... O que está para desconfiar é quem falou, porque se tudo é relativo, inclusive isso que ele acabou de dizer. E ele cai numa contradição. Performativa. Uma contradição lógica. Eu acredito que esse conto ele coloca muito em evidência o poder da linguagem. Que é algo, e coincidentemente, ele está logo após as grandes discussões da filosofia da linguagem. Naquele momento, na virada do século XIX para o século XX, nós tínhamos uma grande discussão de como analisar a linguagem. Alguns tentavam transformar a linguagem em ciência e construir uma linguagem perfeita. Outros denunciavam a impossibilidade disso, que a linguagem era algo muito maior que não poderia ser aprendido dessa forma. E ao ler esse conto, um dos primeiros elementos que me chamou a atenção foi como que se tratava a linguagem. O conto mostra muito bem que a linguagem acaba sendo um instrumento para atingir um objetivo pessoal do castelo. Ou seja, o sujeito ele tinha a capacidade de transformar a linguagem e, portanto, as coisas naquilo que lhe interessava. Essa leitura do poder da linguagem, ele me parece muito forte na metáfora que o Lima Barreto procura trazer com esse conto e criticar todo o sistema de meritocracia na política brasileira e até no serviço público brasileiro. A gente, ao estudar algumas biografias do Lima Barreto, sempre tem a referência que ele foi um servidor e estava sempre incomodado, porque não conseguia galgar novos cargos na sua carreira, porque ele não tinha o apadrinhamento necessário. Não tinha o pistolão. E aí, não falava javanês. Não falava javanês. E é interessante que o conto ele mostra que o Castelo, que é um dos personagens, ele estava numa pior. Ele era advogado, portanto, ele tinha essa capacidade de utilizar a linguagem, de instrumentalizar essa linguagem, e ele observa uma oportunidade de usar a linguagem a seu favor. E aí ele diz, bom, agora eu vou ser professor de javanês, e como poucas pessoas sabem javanês, eu posso tomar conta desse saber. E quando ele faz isso, ele só se dá bem na vida quando ele encontra um padrinho, que acaba sendo o barão. A partir do momento que o barão consegue apadrinhar ele, ter carinho com ele e também colocar ele na vida social... Inclusive botou ele no testamento, ganhou um pedaço. O Castelo começa a ascender na vida social. Claro. Inclusive, por oportunidade do barão que o Castelo consegue um lugar na diplomacia, que eram cargos muito visados na época. Claro, sem dúvida. Alfredo, na relação palavras e coisas, que nos é muito cara na filosofia e no direito, por óbvio, na questão dos sentidos, enfim, o Lima Barreto bate... É interessante que ele não era um homem versado diretamente em filosofia, etc. E provavelmente não tenha lido, digamos, essas questões todas, os debates do século XIX, século XX, pela sua formação, provavelmente. E como é que ele consegue, o Machado de Assis também faz isso,
como é que ele consegue tão brilhantemente, digamos, dar esta lancinada, uma lancetada na retórica, ou na retórica barata, ou no niilismo, até poderíamos chamar assim? Alguns comentadores referem que ele conheceria Nietzsche, né? Por isso que eu falei em niilismo agora. Exatamente. Então, conheceria Nietzsche e essa relativização da verdade, do bem, de certos valores, e ele ataca isso, né? Ele tem uma formação sólida na virtude e ele ataca isso. Realmente há uma distinção que deve ser feita entre o que é uma verdade em sentido moral, né? E se estava certo ou não, que ele tenha se valido desse instrumento para chegar e alcançar os fins dele, e outro é se existe uma verdade mesmo. É decir, se nós temos possibilidade de formular verdades. Uhum. Quando a gente relativiza isso, o extremo vai desembocar aqui, né? Então, por isso, a filosofia e o direito, uma vez eu fiz uma prova no direito era a filosofia do direito, né? Qual é a importância da verdade para o direito? Né? As pessoas não estavam muito convencidas realmente de qual é a importância. É uma importância relativa, né? Começava pela resposta, a importância relativa. A importância relativa da verdade para o direito. A verdade é muito importante para os seres humanos. Podemos ver isso desde um lado mais prático, pragmático, claro, assim, mas também nos constitui como seres humanos saber se o meu amigo é amigo de verdade ou não é, se a minha companheira me quer de verdade. E não temos que ter medo de falar que acreditamos em verdades. E acreditamos em verdade, se as verdades nos norteiam, às vezes nos equivocamos, mas temos verdades, depois trocamos essa verdade por outra verdade, mas enquanto está viva, nós acreditamos nela, ela nos norteia nas nossas ações, nas nossas posições, e não estamos nós constituindo verdades. As verdades são verdades que nos constituem, não que nós ficamos constituindo. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão muito cara, né, para a discussão, por exemplo, contemporânea do direito, né? Na medida em que no direito os juristas se dão conta de que da impossibilidade de normas gerais e de que é impossível que uma lei abarque todas as hipóteses de aplicação, abre-se o espaço para a interpretação. E ao abrir-se o espaço para a interpretação, abre-se o espaço para que se atribuam sentidos, e aí a discussão. E quais as condições para dizer que isso que eu estou dizendo é verdadeiro ou falso? Essa é a questão. Aproveitando essa tua fala, Lênio, eu chego num dos pontos que me chamou muito a atenção na obra. Quando ele trata dessa questão de uma linguagem que poucas pessoas saberiam no mundo e quase impossível que uma pessoa no Brasil soubesse javanês, ele vai colocar em evidência, acredito eu, essa relação entre linguagem e coisa. Claro. Porque sempre quando a gente trabalha essa noção do uso da linguagem e da referência dessa linguagem a alguma coisa, a gente está pensando numa construção de um sentido intersubjetivo. Claro. Só que como apenas o Castelo era quem dominava o javanês, ele que tinha esse poder de constituição do sentido. Eu vou perguntar para vocês na sequência, porque nós vamos fazer um rápido intervalo, o Direito e Literatura faz um rápido intervalo, a gente volta logo para conversar sobre esse belíssimo conto O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, sobre a questão do nominalismo também, do positivismo no direito, a questão do pragmatismo, o pragmatismo na linguagem. Tudo são questões que fecham um instante só. Não saia daí, você vai gostar da continuidade. Voltamos.